Numa obra de arte do mestre Picasso, Guernica, vi tanta emoção, explodindo uma bomba de ódio, dividindo o povo de uma nação. E nas torres do meu pensamento, naquele momento, pintava Gaudí. Eu senti o desejo de ser o salvador dali. Nós precisamos nos tratar como irmãos. Quando a gente entender que a sobrevivência humana, a sobrevivência enquanto espécie, depende de que todos nós cuidemos uns dos outros, nós vamos viver outra vida aqui na Terra. E é isso que Jesus Cristo veio pregar. É por isso que ontem comentei aqui que a Igreja Universal publicou, semana passada, se não me engano, no dia 23, publicou no seu jornal, uma publicação apócrifa, ou seja, não está assinada, não foi o Bispo Macedo que disse, mas está lá no jornal da religião dele, da igreja dele, né? A Igreja Universal de Macedo disse que não é possível ser cristão sendo de esquerda. E isso é uma declaração muito feia, né? Porque as pessoas não sabem o que é esquerda, o que é direita. Será que uma pessoa de esquerda não pode ser cristã? Eu sou de esquerda. Eu me considero uma pessoa de esquerda. Meus posicionamentos na vida são de uma pessoa que quer cuidar do meio ambiente, quer justiça social, quer igualdade. Esses são os preceitos de uma pessoa que se vê de esquerda, se pensa de esquerda. E eu não sou cristão, quem escreveu esse artigo? A Igreja Universal, do Bispo Edir Macedo, publicou um texto em seu site oficial no domingo 23 de janeiro, no qual afirma que um cristão de verdade não pode nem deve compactuar com ideias esquerdistas. A postagem se encerra com uma mensagem assinada pelo Bispo Renato Cardoso. Diz: se você se diz cristão e ainda vota na esquerda, há apenas duas possibilidades. Ou você não segue totalmente os ensinamentos do cristianismo, ou se os segue e ainda não entendeu o que a esquerda é verdadeiramente. Quem entendeu o que a esquerda é verdadeiramente vai entender até que os posicionamentos de Jesus Cristo eram de esquerda. Porque essa discussão esquerda e direita, ela surge no mundo na época da Revolução Francesa, onde de um lado ficavam as pessoas do povo, à esquerda ficavam as pessoas do povo, que queriam modificações para melhor, queriam transformações na sociedade daquele tempo, e na direita ficavam as pessoas conservadoras, que queriam manter as coisas como estão, botar algum pano quente, onde o poder acachapante, que fazia com que o pobre daquele tempo vivesse sem direitos, só para pagar imposto e enriquecer as camadas ricas, né? Hoje continua a mesma coisa. E se a direita não mentir, se a direita não enganar o pobre, ela nunca ganha uma eleição democrática. Porque como é que um pobre, né, a pessoa que tem seus direitos tomados, vilipendiados, que trabalha muito e ganha pouco, vai votar nas pessoas que têm uma ideia de tirar deles mesmo o seu suor, tirar deles os seus direitos, só enrolando, só enganando, só mentindo, só falseando. Porque através do voto uma pequena minoria pode manipular com a maioria através da mentira, usando inclusive Jesus Cristo, que foi um ser de luz e revolucionário, o Filho de Deus que veio à Terra para acabar com as injustiças entre os homens, pregar a fraternidade. Jesus andou com os pobres. Os discípulos de Jesus foram extraídos do meio do povo, eram pescadores, eram homens simples. Então não dá para vir com um discurso desse. As pessoas não podem confundir, eu digo isso para qualquer religioso, poderia ser até o Papa, qualquer religioso, você não pode confundir as alianças que você faz na terra com a aliança de Deus com os homens, é outra coisa diferente. A Igreja Universal do Reino de Deus apoiou Lula também. O bispo Crivella, que foi prefeito do Rio, foi ministro da pesca durante a era Lula-Dilma. Então, naquele momento, a Igreja Universal era de esquerda, já que o Lula tem posturas à esquerda, cuida da questão dos direitos do trabalhador.
Então, as alianças feitas na terra não podem ser confundidas com a aliança de Deus com nenhuma religião tem o direito de fazer isso. Nenhuma. Nenhum líder religioso tem o direito de fazer isso, induzir os seus fiéis ao erro. É por isso que política tem que ser laica. Lula já teve a igreja, essas igrejas evangélicas todas do seu lado. Todos eles. Esses líderes todos passaram quando o Lula era presidente e saiu do governo com 87% de aprovação. Tinham esses homens ali perto dele. Só que o Lula não ficou de joelhos para um líder religioso botar a mão na cabeça e ungí-lo. Porque o Lula, eu acredito, se eu estivesse no lugar dele, eu faria a mesma coisa. Um presidente, comandante em chefe das Forças Armadas e o presidente de um país como o Brasil, ele não pode se ajoelhar para nenhum líder religioso botar a mão na cabeça dele. Ele tem que ser laico, tem que proteger todas as religiões praticadas no país e não pode fazer isso. O atual presidente fez. Então, a gente vê tacitamente ali um acordo entre quem está governando hoje e a Igreja Universal. Então, por causa disso, dizer que quem é de esquerda não pode ser cristão é algo que no futuro ou desde já, quem é cristão de verdade, como eu sou, espera que haja uma retratação, haja um pedido de desculpas da Igreja Universal do Reino de Deus a nós. Outra coisa, não confundir ser cristão com estar dentro de uma religião. Cristão é quem segue os preceitos de Jesus Cristo. É quem estuda os evangelhos de Jesus Cristo. É quem coloca no dia a dia, na prática, os ensinamentos de Cristo na sua relação com o mundo, com as pessoas. Então, você pode ser sim cristão e ser de esquerda. Aliás, é muito mais fácil você ser cristão à esquerda, porque Jesus Cristo, se vivesse hoje, seria considerado um filho de Deus de esquerda, porque o que ele fez foi isso, foi ficar do lado do mais humilde, foi dizer para o rico se enquadrar. Quando ele chega na casa de um centurião, que era uma autoridade militar, o próprio centurião diz: Senhor, não sou digno que entreis em minha casa. O filho doente, ele queria que o filho fosse curado. E ele disse a Jesus: eu não sou digno que entreis em minha casa, mas diga aí uma palavra, uma só palavra sua, meu filho vai ser curado. E o filho do centurião curou-se. Então Jesus está acima de todas essas pequenas disputas humanas. Jesus está acima de todos os acordos políticos que são feitos aqui na terra para se ter poder. E eu acho que o Estado tem que ser laico. Qualquer ser humano que chegar à presidência da República nesse país tem que olhar para todas as religiões de uma maneira igualitária, respeitar a todas elas e fortalecer cada uma delas, porque há uma diferença muito grande entre religião, religiosidade e espiritualidade. A espiritualidade é uma coisa, a religião é outra coisa, tá? A busca da espiritualidade, a busca do crescimento espiritual, os caminhos são muitos, mas a chegada até Deus passa pelas suas ações na terra, pela sua generosidade, pelo seu amor ao próximo, pelo seu amor pela natureza, pela preservação daquilo que é mais sagrado aqui na terra, que é o meio ambiente, é onde Deus colocou a gente. Se vocês prestem atenção no processo criativo, Deus não vai criar primeiro o homem, ele primeiro criou a base. Primeiro ele criou o espaço, a natureza, para depois nós, o ser que, em tese, é a imagem e semelhança de Deus, pudesse habitar. E nós não temos o direito de destruir a natureza. Nós não temos o direito de apontarmos A, B ou C, que não pode ser cristão, porque professa um tipo de visão de mundo que não é da liderança religiosa, que não está alinhada com que aquela liderança fez de acordo político nesse momento da história. Então fica aqui um pedido, e é um pedido humilde. Eu poderia estar até fazendo uma exigência,
que esses pastores que acham que ninguém à esquerda pode ser cristão, peçam desculpas aos cristãos de esquerda. Está aqui, editorial do programa Nação Nordeste de hoje, e fica aqui. Desculpem-se aos cristãos que são de esquerda como eu. Se tem uma coisa que eu admiro na igreja evangélica, é essa coisa de cuidado social. A igreja se estabelecer lá num cantão, ali da periferia, nas comunidades, trazer aqueles jovens para perto, jovens que poderiam ir para a delinquência, para a venda de droga, vai para ali, aprende a tocar, cantar. Esse é o lado mais bonito da evangelização feita pelas religiões evangélicas do Brasil. Eu não vou citar aqui o A, B ou C, essa denominação ou aquela, mas o trabalho da evangelização feito pelos protestantes, né? Pelas religiões protestantes, que desde menino a gente aprende, era o catolicismo de um lado, o protestante do outro, dividido em várias religiões. Eu, quando era menino, a gente sabia que tinha adventista, tinha os batistas, tinha a Igreja de Assembleia de Deus, a gente tinha o Testemunho de Jeová, todos a gente chamava ali normalmente de são os evangélicos, né? Ou são os protestantes, era assim, porque vieram lá, a gente conhece a história, então sabe por que é protestante. Hoje surgiram novas denominações, inclusive brasileiras, criadas aqui, nós temos várias denominações protestantes nascidas no Brasil. Tenho o maior respeito por esse trabalho social que a igreja faz. Agora, quando se mete em política, quando se compromete politicamente, quando faz acordos políticos aqui na terra e começa a usar isso de tal forma que faz com que o irmão fique com a cabeça troncha, porque nem todo cristão que está sentado ali naquela igreja tem a obrigação de conhecer a história. Saber o que é gerondino, jacobino, ou seja, o que é a esquerda, o que é a direita, que começa, essas denominações começam na França, quando os pobres começam a se rebelar contra o excesso de poder dos ricos, dos reis, e aí dá-se a Revolução Francesa, que é um marco na história da humanidade, antes dela e depois dela, e a partir daí passa a se falar em esquerda e direita, porque naquele momento quem ficava à direita eram os ricos, eram os poderosos, eram aqueles caras que não queriam se misturar com os pobres, então eles ficavam aqui num canto, porque achavam que pobre fedia, era esse mesmo, era desse jeito. Então, pelo contrário, se a gente hoje fosse, eu não faria isso. Jamais eu diria que cristão tem que ser de esquerda. Eu jamais diria isso. Como eles também não têm o direito de dizer o contrário. Se a gente fosse fazer uma analogia, era mais fácil o cristão ser de esquerda. Porque geralmente a gente humilde, a gente pobre, quem senta nos bancos dessa igreja são pessoas sofridas. São pessoas que buscaram abrigo ali dentro. Algumas estavam no vício, estavam perdidas, estavam passando fome, chegaram ali, receberam orientação, receberam ajuda. E veio a doutrinação veio em seguida. Cristo chega depois. A pessoa chega no desespero, depois recebe a doutrina. E depois que você está ali doutrinado, e muitas vezes não conhece história, chega seu pastor e diz para você que você não pode ser de esquerda, porque esquerdista não é cristão, está errado, isso tem que ser reparado, isso é uma vergonha, e isso não faz bem a um cristão, e nem a quem propaga o cristianismo pelo mundo. Fica aqui mais uma vez o meu pedido que essa igreja se retrate e diga, você pode vir aqui em nome de Cristo e ter a escolha que você quiser. Você não é obrigado a votar nos candidatos à direita para poder ser cristão. Pronto, limpa, fica tranquilo. Tá bom? Então é isso aí. A diferença de esquerda para a direita, diz aqui a Cátia Macedo, é que massacraram tanta esquerda que ela procura a verdade. A direita acredita na mídia. Tudo isso muito questionável, né? Na verdade, a mídia é de direita. Porque quem é que paga? Eu tenho coragem, eu estou dizendo isso aqui, sabe por quê? Porque eu não tenho medo de perder emprego. Eu tenho certeza que falar o que eu estou falando aqui, a maioria dos comunicadores do Brasil não falam. Mas não fala, sabe por quê? Se falar,
pode perder o emprego. E aqui eu tenho um acordo com a direção da rádio, eu tenho liberdade de expressão. No dia que eu não tiver, eu saio. Na porta que me fez entrar aqui, me faz sair. Mas eu disse verdades aqui. Eu não vou... E outra coisa, eu não recebo dinheiro de ninguém. Não recebo aqui, eu não tenho patrocínio de Lula. Eu não tenho... E se chegar aqui, nesse momento, um patrocínio, assim, uma fortuna da direita para eu falar bem dela, eu não vou falar. Porque eu quero a verdade. Eu quero que o povo brasileiro aprenda uma coisa. Cometeu-se uma injustiça com Lula no Brasil. Eu sou nordestino, vi a história desse homem, vi como ele veio. Aliás, se comete sempre. Todas as vezes que vozes se levantam em prol da melhoria da maioria, é preciso que os donos do dinheiro se juntem e paguem para que essa voz seja calada. Para que essa voz não seja ouvida. Para que essa voz não se torne poder. Porque se tornar poder, vai beneficiar a maioria. E a maioria sempre ganhará da minoria, se ela tiver consciência. Quando não tem, a minoria ganha. Porque hábeis mentiras incessantemente repetidas leva-se um povo a crer que o inferno é o paraíso. Isso é técnica de persuasão nazista, usada por Hitler, que quase dominou o mundo. Se ele tivesse dominado o mundo, a gente hoje vivia debaixo de uma vida desgraçada, onde o poder emanava de cima para baixo, debaixo do chicote, debaixo da força, e a gente era simplesmente robozinhos fazendo tudo que o sistema quisesse. Hoje ainda existe a democracia, que a gente tem alternância de poder, hoje tem liberdade de expressão, eu posso dizer o que eu estou dizendo aqui, o mais que eu posso fazer, pode acontecer comigo, é eu perder o emprego, mas se eu perder o emprego porque falei a verdade, muita gente que me ouviu aqui vai falar de mim, eu posso me tornar uma grande liderança nesse país, e a minha voz pode ser ouvida muito mais do que eu estou sendo ouvido nesse momento. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. O que eu estou dizendo aqui é a expressão máxima da verdade de alguém que não tem comprometimento com nada, só com Deus, com Jesus Cristo verdadeiramente, sem sentar em banco de igreja nenhuma, e com o povo brasileiro. Eu sonho ver esse Brasil virar uma potência mundial. E a gente só vai virar uma potência mundial quando nós olharmos para nós mesmos, quando nós olharmos para a nossa cultura, quando nós tivermos consciência da nossa grandeza, quando nós tivermos consciência da nossa importância perante as nações do mundo, e quando nós nos apresentarmos para o mundo dizendo, não quero ser mais do que vocês, mas vocês não são mais do que eu. E aqui no Brasil nós temos o embrião daquilo que será uma grande potência do mundo, mas é preciso que nós, o povo brasileiro, acreditemos nisso. É preciso que nós que sofremos, nós que estamos com desemprego alto, nós que estamos ganhando mal, nós que estamos pagando caro o custo de vida desse país, nós que não estamos crescendo, nós tenhamos consciência que nós temos que nos unir em função da gente colocar na presidência da República, colocar no parlamento, colocar nas prefeituras, colocar nas câmaras dos vereadores, colocar no Senado brasileiro homens que sejam comprometidos de fato com o Brasil, com o pobre, porque o rico se protege em qualquer circunstância. Eu gosto quando o Lula diz, temos que colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. E é isso que eles não querem ouvir e nem querem fazer, por isso que mentem para vocês. Meu programa é um programa popular e a gente, quando é popular, a gente tem que mostrar para o povo a verdade, para o povo entender. Porque quem paga a mídia são os poderosos, tá? Você liga um programa de televisão que você gosta, aí você está todo feliz, entretido ali vendo o programa de televisão, mas quem está pagando esse programa de televisão é o comercial, tá certo? Então a propaganda, os poderosos, quem tem dinheiro, é que diz o que vai entrar na sua casa, o que vai entrar na sua vida, qual a informação que vai estar impressa nos jornais e assim por diante. A verdade, ela tem que ser buscada. Se você não buscar, você não encontra. Agora, a mentira chega com a maior facilidade. Aliás, tudo que vem borbotão para você, você tem que saber de onde é que está vindo. Porque quer mudar a sua cabeça de alguma maneira para favorecer alguém, algum grupo econômico, alguma coisa. Pense nisso e nós vamos ter um país melhor no futuro. Quando a gente souber disso, entender isso. Cara, pobre de direita é um negócio difícil. Até porque na origem da direita e da esquerda estava ali, na essência, o pobre de um lado e o rico do outro.
e o rico estava na direita. E quando surgiu esse termo, foi para isso, para designar as necessidades do pobre lutar pelos seus interesses, com o rico do outro lado querendo a permanência das suas regalias, a permanência de tudo que é bom. Então é muito bonito, né, para eles, uma sociedade onde o rico pode tudo. Eu tenho dinheiro, pronto. A partir do momento que eu tenho dinheiro, você não vale mais nada, você vai fazer o que eu quiser. Você só não é meu escravo porque eu te pago, mas vou pagar o que eu quiser, o tantinho que eu quiser, e você vai trabalhar aqui, porque se você não trabalhar para mim, tem 200 querendo o seu lugar. E lascou o mundo, se lascou nesse momento. Nesse momento lascou tudo. Porque a gente perdeu o valor essencial do ser humano. E eu aqui no meu programa não tem essa não. Aqui eu digo, seu valor está no ser e não no ter. Se você tiver e for, maravilha. Eu tenho amigos ricos maravilhosos. Gente rica, generosa, gente rica que ficou rico, mas paga bem os seus... Aqui mesmo, aqui na rádio, a gente tem uns patrões que são ricos, mas são gente boa. A forma como eles tratam aqui, os funcionários, o Romilson é um cara muito legal, o Paulinho, o Ricardo Macias, são pessoas maravilhosas. Eu não estou falando isso para puxar o saco, não. É porque é uma constatação. Mas tem rico não, companheiro. Não quer nem sentir cheiro de pobre, não quer nem estar perto. Aliás, a camada mais rica do país cria, entre ela e os pobres, uma classe chamada classe média, que também vive mais ou menos bem. Não é rico, mas vive. Então, os classe média alta, esses são os que são a borracha, para não sentir o calor do pobre, nem o cheiro do pobre. Eles ganham bem para deixar o pobre isolado. Então, eu estou dizendo aqui a verdade para você. Pobre de direita só existe porque é enganado. Ele compra um discurso que não é dele. Aliás, tem um multibilionário mundial, está vivo ainda, bem velhinho, chama-se Warren Buffett, o nome do cara, Warren Buffett, não sei pronunciar muito, sou ruim de inglês, sou bom de português mesmo. Mas o Warren Buffett, ele é um dos homens mais ricos do mundo, é um dos maiores investidores do mundo. Ele diz, existe na Terra uma briga entre os pobres e os ricos, e os ricos estão ganhando de goleada. Ele é um dos ricos que eu gosto, porque ele defende que tem que se cobrar muito imposto de quem é rico, de quem é muito rico. No dia que o Brasil cobrar muito imposto dos muito ricos, tá? Que hoje você paga muito mais de imposto para comprar uma bicicleta do que um rico quando compra um navio, quando compra um barcão daqueles bonitão de lazer. E eu tenho coragem de dizer isso para vocês, porque eu quero representar o meu povo. Eu quero que o povo humilde ouça na minha voz a voz dele. E não compre a voz de pessoas que não tem nada a ver consigo, como se fosse a sua. Então tá aqui. Vamos voltar aqui a minha calha, mas hoje eu amanheci virado no cabum com a bexiga lixa, a gota serena e o raio do estupro balaio. Por causa dessa declaração da Igreja Universal, dizer que uma pessoa de esquerda não pode ser cristã. Que história é essa? E não está assinado, é apócrifo, né? Mas aí cabe em toda a organização da igreja. Pedir desculpas aos cristãos que são de esquerda. Eu quero desculpas. Eu sou cristão. Eu duvido que alguém seja mais cristão do que eu. Escrevi um livro chamado Sociedade Planetária, Mundo Natural e a Competitividade Fraterna, baseado nos preceitos de Jesus Cristo. Economia cristã. Está aqui. Mas eu sou de esquerda e sou cristão. Então eu exijo, em nome da minha cristandade, o respeito por eu ser de esquerda e cristão. O que eu quero dizer, a gente deixou bem claro que o que é esquerda e o que é direita, né? Do ponto de vista da história de Lula, ele é de esquerda. Ele vem do movimento sindical, ele dirigiu os sindicatos de trabalhadores dos metalúrgicos em São Paulo, dali ele surge, sempre do lado das lutas dos trabalhadores. Então Lula é um cara de esquerda, tá? Fernando Henrique Cardoso, ele é social-democrata. Já teve até uma história à esquerda e tal, mas quem governa, seja Lula ou Fernando Henrique, os dois servem bem para esse exemplo. Se eu governar o Brasil, mesmo eu sendo de esquerda, eu tenho que governar para o Brasil inteiro. Então você governa para as elites, mas fazendo elas perceberem que tem que focar o governo em distribuir renda, em melhorias sociais, em garantias trabalhistas, em garantias previdenciárias. Isso é o posicionamento à esquerda. Um posicionamento à direita de um governo faz o governo pensar em mercado, pensar em acionista, pensar em arrumar dinheiro, vender as estatais para poder fazer dinheiro, para poder dar a sensação de progresso, para dar a impressão de que o PIB melhorou. E, na verdade, esse dinheiro vai parar na mão dos banqueiros, na mão dos empresários, na mão das pessoas mais ricas e o pobre fica chupando dedo. A direita tem um discurso de que nós vamos fazer o bolo crescer e depois nós vamos repartir. Esse bolo sempre cresce e nunca é repartido.
A esquerda tem um discurso igualitário, a gente quer uma sociedade mais justa, a gente quer distribuição de renda, a gente quer que a riqueza do país seja a riqueza de todos. É esse embate, você entender o que é esquerda e o que é direita e você saber onde é que você se encaixa. Se você é rico, é poderoso, quer a manutenção das coisas como estão, você é conservador, conservar significa manter como está, você é de direita. Agora, se você quer que mude, você quer que melhore, você quer ter uma aposentadoria, você quer ganhar melhores salários, tem que apostar num governo que, governando para todo mundo, preste atenção, o presidente governa para todo mundo. Ele conversa com os ricos, ele conversa com os arremediados e ele também tem que fazer com que os ricos e os arremediados percebam que tem que cuidar do povão, tem que cuidar da base, tem que cuidar quem carrega o país nas costas. Não dá para enriquecer só as elites cada vez mais. Aí você fica com um PIB desse tamanho, o Brasil é poderoso, mas o povo está morrendo de fome. Então, essa é a diferença entre esquerda e direita. É bom que vocês compreendam, porque tem uma eleição de presidente, tem uma eleição de senador, deputado estadual, federal e de governador daqui a pouco. Falta 200 e poucos dias para a eleição. E está na hora da gente escolher quem vai, de fato, levar cada um para o seu interesse. Você é rico, você tem seus interesses, sabe quais são eles? Sabe. O rico sabe. E você é pobre, sabe quais são os seus interesses? Sabe quem são os seus aliados para levar você aos seus interesses? Se não sabe, está na hora de começar a aprender e a saber, tá bom? Desejo de ser o salvador daqui.